Meus irmãos, nós estamos assim muito contentes pela maneira como Deus está trabalhando, né? Nesse desafio dos 10 dias de clamor pelo Brasil. Nós estamos realmente num momento de guerra, é uma guerra muito grande que estamos, né? Uma guerra na saúde, uma guerra política, uma guerra na área social, com pessoas precisando de ajuda. Então nós precisamos nos mobilizar mesmo. E é por isso que nós estamos aqui aprendendo, ouvindo irmãos da área da educação que têm sido levantados por Deus na área da educação. Nós vamos agora chamar a Shirley Palade, né? A Shirley Palade é da Rede Municipal de Ensino, ela é também da Igreja Bola de Neve, uma pessoa muito dedicada à área de ensino, capelania escolar, e ela vai falar sobre a educação e a nova sociedade. A educação e a nova sociedade. Então, a Shirley, ela teve uma dificuldade de estar aqui presente e ela fez uma gravação, nós vamos passar a gravação dela agora, você vai assistir uma boa gravação sobre esse tema tão importante, pela experiência que ela tem, que é muito rica, vale a pena nós prestarmos bastante atenção no que ela vai nos ministrar através dessa gravação, a educação e a nova sociedade. Então, pode passar. Olá, boa tarde. Eu sou Shirley Palade, sou professora da Rede Municipal de Ensino e hoje eu venho aqui falar sobre um pilar dos 7, que é de interferência na sociedade. Eu sou professora da Rede Municipal, como eu falei, trabalho há mais de 12 anos na prefeitura, sou formada há mais de 16 anos e desde então eu venho trabalhando com crianças de diversas formas, né? Uma das formas foi sobre a capelania escolar, que até hoje eu exerço, né, que é auxiliar de alguma maneira as crianças dentro das escolas, né, não levando culto, nada disso, um novo formato de capelania. Eu sou capelã hospitalar também e já fiz capelania cemiterial. E então, e além disso, ainda sou missionária, viajo pelo mundo afora, tentando transformar a educação, não com aquilo que eu acredito que seja perfeito, mas tentando fazer essa troca de experiência com outras nações, com outros estados, com outras culturas, para entender o que é melhor para as nossas crianças aqui no Brasil. Então, já fui para Angola várias vezes, já fui para a Turquia, já desenvolvi vários trabalhos, tanto na capacitação de educadores, quanto na transformação das escolas e de creches pelo mundo afora. Então essa é uma das minhas missões. Sou escritora, já tenho 5 livros escritos e publicados, tenho vários escritos, mas publicados são 5. E além de escritora, eu sou agente literária, eu tento ajudar pessoas a desenvolver os seus projetos literários, que depois, na hora que eu entrar num dos pontos da nossa oração e da nossa intercessão, vocês vão entender o porquê se faz necessário esses projetos literários, tá? Então, esse é um pouquinho da minha área profissional e da minha missão que eu tenho desenvolvido aí pelo mundo afora. Então, eu vou falar sobre 3 questões que Deus tem ministrado no meu coração sobre a educação. Lógico que cada um Deus fala de uma maneira, mas são 3 pontos muito importantes que são de influência na educação, que é a questão da ideologia de gênero, a questão étnico-racial e a questão das tecnologias. Esses são os 3 pontos que é importante, ao meu ver, e que Deus tem me ministrado e dado estratégias para se trabalhar na educação. Sobre a ideologia de gênero, saiu agora recentemente orientações técnicas de educação e sexualidade. O que é essa ideologia de gênero? Falando muito resumidamente, que é um estudo muito prolongado, não daria tempo de falar aqui, mas a ideologia de gênero é trazer a sexualidade para a criança. A criança decide o que ela quer fazer e é a permissividade para que ela faça sexo, para que ela já tenha a sexualidade aflorada na infância desde os 0 anos, né? Então, essa ideologia de gênero seria trazido para dentro da escola, o que é de contra a cultura de reino, contra a cultura cristã. Então, esse é um fator que nós temos que orar. Por quê? Porque há uma estratégia maligna para que perverta as nossas crianças. Em Mateus 18, de 3 a 6, a Bíblia fala assim: em seguida disse, eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como essa criança é o maior no reino dos céus.
E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Então, há uns 4 anos atrás, eu era líder da capelania escolar, eu liderava um grupo de mais de 80 professores pelo Brasil e pelo mundo afora. E Deus falou na semana do Dia das Crianças, jejua pelo teu povo como Esther jejuou pelo povo dela, que estavam querendo matar o povo dela. E quem é o meu povo que eu defendo são as minhas crianças, as nossas crianças. Então, nesse versículo, há uma intenção de distorção. Porque se eu olho uma criança inocente como ela deve ser, como foi criada a ser, eu tenho que ser como ela para entrar no reino dos céus. Qual é a estratégia maligna? De perverter as crianças. Então, quem não tem esse conhecimento, porque só o conhecimento liberta, então se eu não tenho o conhecimento que no reino de Deus a criança é inocente, eu vou mais pra frente, as pessoas vão olhar esse versículo e falar, bom, a criança é pervertida, eu também posso ser pervertido. Então, eu vejo isso como uma questão maligna de perversão de um versículo, já que não pode mudar a Bíblia, né, nem uma vírgula a mais, nem a menos daquilo que é a palavra de Deus, então o que nós vamos mudar? O conceito de infância. Em vez de ter essa infância inocente, eu vou ter essa infância pervertida, porque aí o adulto vai olhar essa criança e falar, se a criança é pervertida, eu também posso ser assim para entrar no reino de Deus. Então eu acho que isso é um ponto fundamental para a gente orar, para que não entre essas questões de sexualidade para as crianças. O prazer da criança, ele é o prazer de brincadeiras, não de sexualidade. O sexo não foi feito para a criança, o sexo foi feito para os adultos após o casamento. Isso é bíblico. Então, nós temos que defender uma cultura de reino e uma cultura que é bíblica, tá bom? Então, o primeiro ponto para a gente orar sobre a ideologia de gênero. As questões étnico-racial e o ensino religioso. O mais complicado dessa questão é que não se trabalha as culturas como a questão étnico-racial ela deveria trazer. Então há um confronto entre cultura e religião, e em vez de trabalhar a cultura dos povos, se trabalham a religião dos povos. Então, se eles têm o direito de falar sobre o espiritismo, eu também teria o direito de falar sobre o cristianismo, e isso não acontece, essa igualdade religiosa não existe. Então, o ponto é que as questões afros, elas são vistas como cultura, mas o cristianismo não é visto como cultura, é visto como religião. Então isso é um ponto fundamental a orar, para que realmente a estratégia de questões étnico-racial, que é realmente enriquecedor, né, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, mas que não há essa distorção de cultura e religião, que realmente a gente venha trabalhar o que é cultura, e que no ensino religioso realmente tenha um ensino não tendencioso, porque se pega uma professora que ela é espírita para fazer o ensino religioso, ela vai levar uma tendência ao espiritismo. Claro que se eu sou evangélica, eu vou tentar levar para o evangelho. Então, que seja da vontade de Deus. Eu acho que nós temos que orar por essa questão de ensino religioso e questão étnico-racial, que Deus venha com as estratégias corretas para a gente ensinar para as nossas crianças. Tá? Então, uma questão também étnico-racial, muita gente fala... e só falavam mal de missionários, né? Ah, porque o missionário só quer ir para a África e não quer cuidar do seu vizinho. A gente tem que entender o que é a estratégia de Deus para as missões. Eu já fui 4 vezes para Angola e eu entendi qual era a minha missão em Angola. Quando o missionário ele é enviado, ele não é enviado para transformar o mundo, mas para ser transformado. E o quanto eu aprendi nas questões afros indo para Angola, o quanto eu adquiri autoridade sobre espíritos africanos que estão interferindo na educação através dessas questões étnico-raciais, eu indo e vivenciando as questões religiosas e as questões culturais de Angola. Então hoje eu tenho discernimento de realmente ver o que é a cultura africana. E outras culturas também elas devem ser postas dessa maneira, o que é realmente cultural e não religioso. Tá? Então esse é um outro ponto que Deus tem ministrado muito no meu coração. Então, primeiro ponto para a gente lembrar, ideologia de gênero. Segundo ponto, a questão étnico-racial e o ensino religioso. O terceiro ponto, tão importante quanto os dois já levantados, é a questão das tecnologias. Por quê? Nós temos vários teóricos que defendem que o meio interfere no desenvolvimento e na personalidade da criança, do jovem, do adolescente, do adulto. Tudo que está ao redor dessa criança, desse jovem, ele interfere no desenvolvimento, tá? Então, Valon, ele fala
em contato com o meio social mais amplo, terá o seu desenvolvimento neurológico e psicológico saudáveis. Mas aqui ele fala num meio social amplo, tá? Então, só que a gente tem que entender o que é positivo e o que é negativo nessas tecnologias. E Piaget, a troca interpessoal, a curiosidade em relação ao mundo que nos cerca, leva o indivíduo à aquisição de novos conhecimentos, exercitando a inteligência. Então, o que está norteando as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes e até nós adultos? Porque o que é do meio interfere no seu comportamento e na sua personalidade. Então, o que nós temos deixado as crianças assistir? Principalmente agora, nesse momento de quarentena, é muito mais fácil você colocar uma criança num tablet, num computador ou no celular e deixar ela isolada lá. Você acha que ela está quieta por um tempo, mas aquilo vai interferir no comportamento dela daqui a pouco. Então, nós precisamos vigiar, né? A Bíblia fala muito claro em vigiar e orar. Lógico que nós não vamos pegar nossas crianças, colocar numa caixinha de vidro e colocar só a Bíblia para ela, não é isso que nós estamos falando aqui, mas nós estamos falando numa tecnologia saudável para o desenvolvimento e para o comportamento das crianças. Tá? Então, volto a dizer, quando eu disse lá no começo que o projeto literário era importante, porque nós vemos tanta estratégia maligna para perverter nossas crianças, para destruir o comportamento adequado das crianças, mas nós não temos os cristãos levantando projetos, levantando jogos, levantando livros de qualidade e coisas que realmente captam a atenção. Não adianta pegar um livrinho lá só e dar para a criança, porque ela não vai ver, ela vai no jogo, ela é interativo, é atraente. Então, de que maneira nós estamos apresentando conteúdos de princípios e valores para as nossas crianças? É uma maneira legal para elas? Então nós temos, lembra que eu falei, que nós temos uma nova sociedade, mas nós temos educadores e pais antigos. Hoje eu vou pedir informação para minha filha sobre tecnologia, que ela sabe muito mais do que eu. Então, nós temos esses projetos literários, projetos de games, projetos de HQ. Nós temos muitas coisas e se faz muito importante que o povo de Deus se levante para fazer bons materiais, bons jogos. Nós temos aí vários projetos que já estão executados, mas tem muito ainda para executar para realmente nos ajudar nessa questão de tecnologias, tá? Então, 3 pontos fundamentais que interferem na nossa educação, que interferem dentro dos lares, agora que o povo está em quarentena: orai e vigiai. Vigia o que teu filho está olhando, porque isso vai interferir no desenvolvimento e no comportamento dele mais para frente, tá bom? Bom, então como eu falei, são 3 estratégias que nós vamos orar, né? Nós vamos entrar em intercessão, e para esse momento eu quero convidar a Kênia e o Ananias, que eu vou estar falando um pouquinho sobre as armas de guerra que Deus já me ministrou. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava em Brasília e Deus falou: vai para o MEC. Eu falei: Senhor, o que eu vou fazer lá no MEC, né? E aí eu fui para a porta do MEC sem entender nada. Ele falou: unge os seus pés e dá uma volta ao redor do MEC. Eu obedeci, ungi meus pés, e a palavra de Deus, ela fala em Josué 1:3, como prometi a Moisés: todo lugar onde puserem os teus pés eu darei a vocês. Então eu entendi que ali Deus estava colocando a educação na mão dele, nunca saiu, né? Mas que aquele momento era um ato profético de dar a volta com os pés ungidos ali no MEC, que ele ia entregar para nós a educação nacional. Tá? Nós cristãos, eu ali representando o povo de Deus. E aí eu falei: tá bom, e agora, Senhor, o que eu faço? Ele fez assim: outra arma de guerra que vocês têm é a adoração. Eu não tinha entendido, né? Mas vários reis, quando eles iam para a batalha, eles perguntavam para os profetas quais estratégias, porque o exército inimigo era muito maior, 5, 10, 15 vezes maior do que o exército do rei, e ele ia procurar o profeta, e o profeta falava: adore, somente adore. Então, em 2 Crônicas 20, 21 e 22,
A palavra de Deus traz assim: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratadas. Então eu creio que a nossa arma de guerra para a educação é a adoração. E hoje nós vamos aqui entrar em adoração para que nesse momento de intercessão Deus coloque os seus anjos na frente da educação nacional, porque eu creio que nós veremos milagres, prodígios e maravilhas, mas o povo de Deus precisa adorar. Seus passos que me encontram ao entardecer desse jardim, gentilmente sigo a tua fragrância, me aproximo assim de ti. Sorriso me aguarda, os teus olhos me procuram, vez após vez, vez após vez. Teu sorriso me aguarda, teus olhos me procuram, vez após vez, vez após vez, vez após vez, vez após vez. Não há lugar que eu me sinta mais em casa mais em casa do que aqui. Enquanto tu escreves uma história de amor, uma história de amor. Não há lugar que eu me sinta mais em casa do que aqui, mais em casa do que aqui. Enquanto tu escreves uma história de amor, uma história de amor em mim. Agora nós queremos apresentar os pontos que Deus tem tocado, que tem me dado como estratégia. Primeiro nós vamos orar sobre a questão étnico-racial, que Deus coloque as suas mãos, que Deus coloque os seus anjos à frente dessa questão, que conceda sabedoria como concedeu a Salomão, que ele venha com a sabedoria que é do trono de Deus, direto do trono de Deus, capacitando todos os professores, todos os educadores, principalmente os que são que elaboram essas leis. Nós colocamos o MEC embaixo das asas do Senhor, nós colocamos todos os funcionários dali, aqueles que deliberam as leis, aqueles que fazem a criação dos parâmetros curriculares nacionais. Nós clamamos a intervenção divina para a saúde emocional dos educadores, nós clamamos
para que os anjos estejam acolhendo os educadores nessa fase tão difícil e que nós possamos cuidar dos pequeninos, como diz a palavra de Deus, que Deus honrará aquele que cuida dos pequeninos, aquele que conceda um copo de água aos pequeninos, então que se levante mais guerreiros. Nós oramos por estratégias, nós oramos pelos projetos de reino, que eles venham invadir as escolas com princípios e valores, e é isso que nós decretamos. Nós queremos que o sangue do Cordeiro venha invadindo os umbrais das portas e janelas das escolas, e principalmente do MEC. Pai, levanta os teus guerreiros na educação. Outro ponto que nós queremos orar é sobre a ideologia de gênero. Pai, não deixe que isso aconteça, Pai. Nós colocamos os teus pequeninos no teu altar, Senhor. Nós colocamos essa ideologia, Senhor, que é maligna, Pai, pervertendo as nossas crianças, querendo perverter a Bíblia, Senhor, um mandamento bíblico que é para que nós sejamos como crianças, Pai. Em nome de Jesus, Pai, resgata a inocência dos adultos, Senhor, porque nós precisamos ser inocentes como a criança, Senhor, para que nós possamos entrar no reino de Deus. Pai, nós colocamos todos os idealizadores, Senhor, porque isso não é cientificamente provado, isso é só uma ideologia, e que ela caia, que caia as escamas dos olhos, que caiam os filtros dos ouvidos, Pai, para que nós possamos enxergar tudo que está atrás dessas ideologias, Senhor. Que nós entendamos que o sexo não foi feito para criança, que sexo é do reino de Deus e que ele é feito para adultos, para procriação, para multiplicação. Então, nós colocamos essas ideologias embaixo do teu altar, e nós vamos louvar este louvor agora, profetizando como arma de guerra que nós queremos ser como criança. Nós chamamos a inocência das crianças para as nossas vidas, porque as mentes dos adultos já estão pervertidas. Pai, derrama o teu sangue. Nós queremos ser como crianças, Pai, em nome de Jesus, e que esse louvor seja a nossa oração em relação à ideologia de gênero, Pai, em nome de Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu agrado, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-nos, Senhor. Abraça cada um que assistiu essa palestra, Senhor. Visita, Senhor, cada um que está aqui ouvindo, Senhor. Que nós possamos estar como crianças na presença de Deus. Que nós possamos estar como crianças no colo do Pai. Abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me. Abraça-nos, Senhor. Abraça-me. Abraça-me
seus braços de amor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Amém, Jesus. Quando nós estamos no colo do Pai, é aí que nós podemos ouvir a voz dele. Quando nós nos colocamos no colo do Pai, é que Ele vem falando as estratégias corretas para esses últimos tempos. Em 2 Timóteo 3, ele descreve como estariam os últimos tempos, o homem do último tempo. E nós seremos avarentos, presunçosos, amantes de nós mesmos. E hoje você vê esse versículo como a maior realidade. Então, se nós não estivermos no colo do Pai, para nós atendermos as necessidades dessa nova sociedade, desses homens dos últimos tempos, e não são os ímpios, ele fala sobre os homens dos últimos tempos dentro da igreja. Sou eu, é você, são os nossos filhos, nós somos os homens dos últimos tempos. Então, se nós não estivermos no colo do Pai, e para que Ele transforme o nosso caráter, para que Ele mude, porque a sua profissão, aquilo que Ele te deu como talento aqui na terra é para cuidar dos órfãos, das crianças, das viúvas e dos estrangeiros. E nós não estamos fazendo isso com excelência. Que a partir de hoje nós passamos a enxergar essas novas estratégias como estratégias de Deus para cuidarmos dos nossos pequeninos. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ser um instrumento vivo, de ser uma estratégia para esse último tempo, mas que Ele me converta dos maus caminhos, que Ele nos converta e que Ele levante o povo de Deus. E agora nós vamos orar pelas tecnologias, nós vamos orar para que mais profetas se levantem, para que mais projetistas se levantem, mais escritores. Para quê? Para que nós possamos destruir essas estratégias malignas. E aí eu convido a Kênia para fazer essa oração e já agradecendo por tudo aquilo que Deus fez aqui nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, todas as crianças, Senhor, não só, Senhor, da nossa nação, mas as crianças de todas as nações que estão sendo, Senhor, bombardeadas, Senhor, pela tecnologia. Senhor, eu peço que o Senhor venha trazer, Senhor, estratégia, Senhor, para os pais. Traz estratégia, Senhor, para os educadores. Senhor, traz, Senhor, alinhamento sobre as nossas mentes. Senhor, traz, Senhor, o reino dos céus, Senhor, sobre nós, para que nós possamos, em nome de Jesus, ter, Senhor, conteúdos, Senhor, saudáveis, Deus, para apresentar para as nossas crianças. Que nossas crianças venham sim ser, Senhor, a próxima geração que se levantará, Senhor, para trazer o novo sobre essa nação, sobre todas as nações. Em nome de Jesus nós declaramos cura, cura sobre a mente, cura, Senhor, sobre nossas mentes, Senhor, as mentes dos pais, Senhor, para que transfira, Senhor, sobre a mente dos filhos, Senhor, a saúde mental, Senhor, para que, Senhor, nada, Senhor, da tecnologia venha influenciar, Senhor, aos jovens, aos adolescentes e às crianças, Senhor, a fazer o errado, mas que, Senhor, Senhor, sim, Senhor, a tecnologia venha ser, Senhor, para influenciar para o bem. Em nome de Jesus Cristo, são ferramentas e são ferramentas que nós declaramos para o bem e não para o mal. Em nome de Jesus, é assim que nós declaramos e já, Senhor, agradecemos pelo teu envio, pela tua provisão, Senhor, sobre, Senhor, os lares, sobre, Senhor, os educadores. Já pedimos que o Senhor envia, Senhor, pessoas que levante projetos, Deus, para trazer o novo, Senhor, sobre, Senhor, as escolas, sobre, Senhor, qualquer lugar, Senhor, igrejas, onde tenha, Senhor, eventos, Senhor, que venha levantar, Espírito Santo, novos projetos, Senhor, para as igrejas e para muitos outros lugares onde influenciam, Senhor, as crianças, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer. E nós cremos que a nossa adoração e que a nossa intercessão chegou ao trono de Deus. E que Ele ouvirá a oração dos justos, que tem muito em seu efeito. E muitas vezes a gente deixa de orar por questões tão simples. E eu quero deixar um questionamento aqui. Você já orou alguma vez pelo MEC?
Acho que não, né? Muitos nem sabem para que serve o Ministério de Educação e Cultura. Então, deixo um desafio aqui para você passar a orar mais pela nossa educação, que é o que tem entrado nos nossos lares através das escolas, tá bom? Muito obrigada.